Liberdade é a condição em que o indivíduo tem o direito de fazer escolhas conforme a própria vontade. Isso é algo que foi retirado de nós nas últimas 2 gerações e que está prestes a piorar de maneira nunca antes vista. Vivemos um momento bizarro na história, onde um pequeno grupo de pessoas está prestes a controlar cada aspecto de nossas vidas. Hoje, explicarei como eles estão fazendo isso, o que estou tentando fazer para me proteger e o que você também pode fazer para se proteger. Mas você precisa agir rápido, pois o tempo está se esgotando. Você já parou para pensar sobre a diferença entre as oportunidades que seus pais tiveram e as que você tem hoje? A geração dos anos 80 e 90 até o início dos anos 2000 cresceu assistindo filmes e vendo histórias que indicavam que, quando nos tornássemos adultos, seguiríamos mais ou menos o mesmo caminho de nossos pais. Aos 30 anos, nossos pais já tinham carro, casa, família constituída, faziam viagens de férias e levavam uma vida digna e decente. Hoje, um brasileiro médio ou mesmo um americano médio mal consegue pagar o aluguel. Recentemente, assisti a episódios antigos dos Simpsons dos anos 90, onde Homer Simpson tinha carro, casa, fazia viagens de férias e sustentava sua família com seu salário, apesar de ser considerado um americano médio fracassado. Mas hoje, ter tudo isso é visto como uma vida rica, enquanto naquela época era considerado medíocre. Por quê? Para entender isso, é preciso compreender o conceito de valor monetário e o que faz o dinheiro valer algo como dinheiro. Para ser uma boa moeda de troca, algo precisa ter raridade, durabilidade e divisibilidade. No início da história humana, o escambo era prática comum, mas apresentava muitos problemas. Ao longo do tempo, a sociedade tentou outras formas de troca, como conchas e grãos, mas essas opções falharam devido à falta de raridade ou durabilidade. Então, surgiu o uso de metais preciosos, especialmente o ouro, que possui raridade, durabilidade e divisibilidade. O ouro se tornou a moeda perfeita e foi usado por muito tempo. No entanto, transportar grandes quantidades de ouro era difícil e perigoso, o que levou ao surgimento dos bancos. Os bancos guardavam o ouro e emitiam notas de crédito, que podiam ser usadas no comércio, representando a quantidade de ouro depositada. Esse sistema funcionou bem até 1971, quando o presidente Nixon dos Estados Unidos desvinculou o dólar do ouro. A partir desse ponto, o governo começou a criar mais dólares sem lastro em ouro, levando à inflação e à perda de poder de compra do dinheiro. A economia dos Estados Unidos, influenciada pela globalização, afeta o mundo inteiro, e essa decisão impactou a todos. Hoje, trabalhamos mais e recebemos menos em troca devido à inflação causada pelo aumento da base monetária sem um aumento real na reserva de riqueza. Isso resulta em um imposto invisível, onde as pessoas são roubadas sem perceber. O poder de criar dinheiro deu aos governos a capacidade de controlar a população sem aumentar impostos explicitamente. Atualmente, metade do seu tempo de trabalho no Brasil é para pagar impostos, e a outra metade é para pagar suas contas básicas, o que já é uma forma de escravidão. No entanto, isso está prestes a piorar com a introdução das moedas digitais emitidas pelos governos, como o Drex no Brasil. Essas moedas serão programáveis e rastreáveis, permitindo ao governo controlar como e quando você gasta seu dinheiro, eliminando a possibilidade de construir riqueza e limitando ainda mais sua liberdade. Em programas sociais, Márcio. Hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás, o dinheiro dado às famílias para a compra do gás de cozinha. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás, e o beneficiário recebe esse dinheiro pelo Drex na sua corrente, e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja, ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha, e aí, neste caso, a compra é concretizada. Então, o dinheiro ficasse bloqueado na minha conta para aquele fim. Exatamente. O dinheiro, isso, hein? O dinheiro percebe para onde ele está indo. Sim. E o bizarro é como a mídia é usada para passar pano para essas coisas do governo. Os caras falam ali como se fosse uma coisa uau, super legal. Olha o Drex, olha tudo que ele pode fazer, como se fosse uma inovação que vai ser boa para a sociedade. Mas não vai ser boa, ela vai ser na verdade a última ferramenta de controle,
A ferramenta que faltava para que esses caras te tornem basicamente um escravo mesmo, para que você não tenha qualquer resquício mais de liberdade. E qual que é a saída, né? Qual que é a única possibilidade de você ter alguma liberdade, de você conseguir prosperar minimamente? Para já te adiantar, eu não acho que é a saída, tá? É o Bitcoin, mas eu não acho que o Bitcoin é uma saída. Só que ele é uma redução de danos, porque ele é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Pensa bem, você tem um carro, o governo pode tirar de você. Na verdade, o carro nem é seu, né? Experimenta não pagar aí o IPVA ou então você tem uma casa, dando o seu nome à casa. Pois é, não paga o IPTU não, para você ver. Não é seu. Na verdade, o governo pode tirar o que ele quiser de você. Você tem muito dinheiro na conta. Pois é, esse dinheiro não é seu. Olha o caso do monarca aí, por exemplo. Ele é um dos casos, né? Tem milhares desses casos. Mas ele foi um caso muito icônico, muito emblemático de um cara que, segundo a Constituição, não infringiu qualquer lei, mas só pelo fato de ele ter desagradado os governantes, ele teve todo o seu dinheiro bloqueado. Sabe por que ele conseguiu fugir do país e chegar lá com algum tostão no bolso? Porque ele tinha Bitcoin. Então o governo conseguiu confiscar todo o dinheiro que ele tinha, em papel moeda, mas o que ele tinha em Bitcoin é inconfiscável. Não tem como confiscar aquilo. Só se você der muito mole mesmo e anotar sua senha, suas palavras de recuperação em um lugar fácil ali que, se você sofre uma busca e apreensão ou qualquer coisa do tipo, seja fácil de encontrar, aí você perde. Mas se você é inteligente e sabe guardar as suas palavras-chave ali com segurança, ninguém pode tirar aquilo de você. Então as pessoas têm uma visão muito errônea do Bitcoin como um investimento. Ah, eu vou investir em Bitcoin. Quando na verdade esse não é o propósito da coisa. O propósito do Bitcoin não é você comprar aquilo para valorizar e para ficar rico no futuro. Muita gente ficou rica assim, mas esse não é o propósito da parada. O propósito é você ter alguma coisa que o governo não consiga tirar de você. E essa é, no momento, a única coisa que existe. Ah, mas e as outras criptomoedas? Todas elas têm donos. Algumas delas são protocolos que realmente valem para alguma coisa, que servem, que são tecnologias que têm o seu valor, sim, só que nenhuma delas é inconfiscável. Porque basta ir direto na fonte, ir no dono, que um governo consegue, um governante consegue confiscar aquilo de você. Mas o Bitcoin é totalmente descentralizado e não existe um dono, não existe qualquer forma de alguém confiscar aquilo de você. E é aí que está o poder da parada. Eu não tô nem aí para quanto que a moeda tá valendo no mercado, porque eu não compro o Bitcoin para gastar, tá entendendo? Eu compro ele para ter o valor do meu trabalho seguro. Aí você diz, ah, mas o Bitcoin é muito volátil, eu tenho medo de colocar o meu dinheiro ali. Se você tem medo de colocar o dinheiro ali, é porque você tá colocando dinheiro que você vai precisar usar no curto prazo. E aí eu já não te recomendo. Eu também acho que o Brasil vai colapsar mais rápido do que tudo. Mas eu guardo uma reserva de emergência em dólar, porque eu sei que se eu precisar usar aquele dinheiro, se tiver alguma coisa, tá, ali em dólar, eu não vou passar perrengue. E a forma certa de você enxergar o Bitcoin é, dane-se a volatilidade, dane-se quanto vai valer, porque no fim você só tem duas escolhas para proteger o seu patrimônio, para proteger o fruto do seu trabalho. De um lado você tem um sistema financeiro que já está programado para colapsar e do outro você tem um sistema programado matematicamente para se valorizar. E aí, mais uma vez, se você está consumindo isso aqui só em áudio, eu vou deixar na tela aí passando para você um gráfico que mostra como essa parada é matematicamente perfeita e está seguindo exatamente o que era para acontecer desde a sua criação. Porque números não mentem e a matemática tá ali, cara. Essa coisa é matematicamente perfeita e independente de você acreditar no Bitcoin, de você querer ou não, enquanto o incentivo dos governos é estragar a moeda, porque eles se beneficiam com isso, o incentivo do Bitcoin é totalmente o contrário, é se valorizar. Então, sabendo que eu só tenho essas duas opções, eu tô cagando para quanto essa moeda tá valendo. E eu lembro que naquela época, cara, o Bitcoin tinha caído muito, tava muito em baixa e tava tipo 16 ou 17 mil. Algo assim, cara, aquilo ali tava em 17 mil e hoje, no momento que eu tô gravando isso aqui, tá beirando 60, 70 mil pouco tempo depois. Então sim,
O Bitcoin vai cair, já caiu muitas vezes e vai cair de novo. Só que qual que é a parada do Bitcoin? Sempre que ele cai, quando eu tô falando assim no longo prazo, ele nunca cai tão baixo quanto foi a última grande queda, e sempre que ele sobe muito, em termos de longo prazo, que eu tô falando aqui, tá? Tô falando assim de questão de anos. Um ano ele caiu, o outro ano ele subiu, tá? Então sempre que ele sobe muito, ele sempre sobe um pouco mais do que a última vez que ele subiu. Ou seja, se você pensa em longo prazo, você tá basicamente protegendo seu poder de compra ali. Porque se você investe em ações, por exemplo, por mais que você ganhe ali 10 a 20%, ali em uma ação, beleza. Você investiu em ações de alguma empresa e você teve um ganho nominal de 10%. Poxa, tô 10% mais rico em um ano. Você acha que tá 10% mais rico, mas quantos por cento a mais de moeda em circulação tem que você não tá enxergando? Quantos por cento a mais os governos já te diluíram sem que você perceba? Então você acha que você tá ganhando dinheiro ali naquela transação, investindo naquela ação, quando na verdade o jogo tá sendo totalmente contra você. Porque na verdade você tem menos poder de compra agora, apesar de ter um numerozinho maior ali na sua tela. E quando você entende isso, quando você percebe que esse é o jogo, você perde totalmente o medo do Bitcoin. E olha, eu quero deixar bem claro, isso aqui não é indicação de investimento. Não, como eu já te disse, eu não enxergo essa parada como investimento. Eu tô só te mostrando o meu processo de pensamento, como eu enxergo que existe uma saída pra gente prosperar no longo prazo e que eu enxergo que essa é a única saída. Eu tô só compartilhando com você a minha experiência e te explicando como eu vejo. Você toma as suas próprias decisões, você faz o que você quiser com essa informação. Isso aqui é só a minha forma de enxergar o mundo. E esse formato que eu encontrei desse canal aqui, inclusive, tô gostando muito. Eu falo o que eu quiser aqui e eu mostro para você como eu vejo que as coisas funcionam. Minha visão pode estar errada porque eu não tenho todas as respostas, mas aquilo que eu constato é que tudo faz parte de um aprendizado, e cada experiência, por mais difícil que seja, nos aproxima um pouco mais de quem realmente somos.